Boa noite, pessoal. É com muita alegria que estou dando início a essa semana de lives. Gostaria de contar um pouquinho para vocês quem eu sou e o porquê que essa ideia brotou no meu coração. Eu sou Cecília Parra, sou mãe de 6 filhos e nesse momento de pandemia, decidi ser útil de alguma forma. Estou procurando aí uma maneira de me conectar com as mães, e poder compartilhar um pouquinho dessa experiência na maternidade, desde jovens adultos aí de 19 anos até aqueles que têm 3 aninhos hoje, e também juntando um pouco com os estudos na área da educação de bebês que eu venho fazendo desde 2017 e que me aprofundei mais nesse período aí de pandemia. Então a ideia foi, na verdade, escrever um e-book. Esse e-book vai ser lançado na próxima quarta-feira, dia 21, para que eu possa compartilhar um pouquinho com vocês esses estudos, as minhas experiências, aquilo que eu gostaria de ter feito diferente e não foi possível, para que assim outras mães possam refletir um pouquinho mais sobre as suas ações, possam errar menos com seus bebês e assim a gente possa ir estreitando esses laços. Eu acredito muito na importância do conhecimento, mas também acho que muitas vezes a gente fica procurando uma série de respostas e a gente não encontra a força dentro de nós para ser a mãe que a gente precisa para os nossos filhos. Então, hoje eu decidi conversar com vocês um pouquinho sobre o tema que é por que ninguém me falou isso antes, Partindo de quê? De que a maternidade, ela na verdade traz uma ideia muito romantizada. Começa na nossa infância, a gente brincando com as nossas bonecas e a gente cuida a hora que a gente quer, para a hora que a gente quer, E depois disso a gente vai vendo o quê? Que a gente vai crescendo, vai olhando para a mídia que mostra as propagandas, de família Doriana, e a gente vai criando uma imagem de que a mãe é aquela pessoa que vive momentos extremamente felizes. Então, mesmo quando a gente está gestando, a gente vai criando uma série de expectativas em que a gente acha que não vai viver frustração, acha que vai viver realmente aquilo que a gente viu na novela, que a gente viu na propaganda, E ninguém nos prepara para esse terreno de incertezas que a gente vai vivendo. Então eu gostaria até que vocês comentassem aí um pouquinho comigo, que desafios que vocês viveram com os bebês de vocês e que vocês, na verdade, perceberam que ninguém te contou isso antes. Eu tenho algumas coisas aqui para contar, A partir dessa imagem idealizada, eu sempre achei que, por exemplo, eu ia ter vários filhos, sempre foi meu sonho, mas que a gente ia sempre, todos os dias, tomar café da manhã juntos e ter aquela mesa igual a da propaganda da margarina. Isso estava no meu ideal, E eu comecei a ver que isso daí é um fracasso, é uma cena de domingo e olhe lá, do Dia das Mães, que todo mundo se esforça para estar junto do meu lado, porque a rotina é outra, cada um tem seus horários, tem uns que não gostam de comer de manhã, Então é bem complicado mesmo. Outra coisa que eu separei aqui foi o quê? Foram as cólicas, Ninguém me falou que meus bebês iam ter cólica. E o meu primeiro, diga-se de passagem, ele teve cólica aos 3 meses, das 6 da tarde às 9 da noite. E isso foi algo extremamente difícil, porque a gente vai ouvindo, conselho de vó, tenta chazinho, tenta remedinho, tenta massagem, tenta de tudo, e as coisas não passam, Então, assim, é um sentimento de impotência, que destoa daquilo que a gente idealizava que ia ser a maternidade, que eu comecei a me preparar psicologicamente. Todo dia dava 5h30, eu falava, eu preciso tomar banho, porque é só depois das 9 que eu vou conseguir, e me preparava para estar junto, e eu cantava para ele essas 3 horas, e eu chorava junto e falava, filho, vai passar e eu tô aqui com você e vamos compartilhar essa dor, porque não tinha o que fazer. Aqui, a Leide querida colocou, falaram pra ela que amamentar seria fácil. É verdade, Então também são aqueles desafios que a gente vê na cena, que a gente vê na revista, que a gente acha que pra todo mundo vai ser lindo e prazeroso. E não é, Para muitas mulheres é um momento de entrega, de doação absurdo, onde ela
se submete, né, a passar por dores, por fissuras, para, né, desempenhar esse ato, para poder criar essa conexão com o bebê, né? E muitas delas carregam uma culpa muito grande por não terem conseguido amamentar. Então, assim, é algo extremamente desafiador. A gente precisa desmistificar um pouco isso, falar sobre essas dores e tentar, na verdade, nos aproximarmos de algo real, né? Tirar um pouco essas imagens da mídia de que a maternidade é, né, um terreno super colorido, super fácil, que todo mundo consegue, né? Um outro desafio aqui que eu coloquei foi a questão do sono, né? Como mexe com a gente a questão do sono, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso dormir pelo menos 8 horas, senão eu tenho enxaqueca. Então, assim, ninguém me falou que eu ia ficar acordando tantas e tantas vezes, né? E depois, como meus filhos foram uma escadinha, meu organismo se acostumou a acordar, que depois eles já estavam grandes e eu continuava acordando, né? Nem que fosse para ir no banheiro ou tomar água. E eu falo que praticamente são 19 anos da minha vida que eu acordo de madrugada, né? Então, assim, ninguém me contou que seria dessa forma. Aqui, Gabi, que bom! A amamentação aí a gente acaba desistindo, né? Passa por essas dificuldades porque ninguém conta que não é fácil, né? Que é um momento de... Não é só uma decisão, não é só entrega, não é só querer conexão. Existe algo que é muito físico, existe o nosso limite de dor também que a gente tá disposto a sentir, né? Assim como eu também não julgo, por exemplo, dos meus partos. Eu tive parto que eu tomei anestesia, tive parto que eu não tomei. Por quê? Porque eu conheço o meu limite de dor, né? Então, quando eu sentia que eu não tava dando conta, não dane-se que era o 5º filho, o 6º filho. Eu falava, não, eu quero anestesia, eu tô no meu limite, sabe? A gente vai idealizando que a gente tem que ser extremamente forte, que a gente tem que corresponder a uma série de papéis, e aí começa a carregar toda essa culpa, né? Porque se a gente não tá atingindo esse patamar, se a gente não tá atingindo a imagem idealizada, então a gente se culpa e acha que o erro está em nós, e não, na verdade, numa ausência de informações, numa ausência, inclusive, de uma rede de apoio para que a gente possa viver essa maternidade da melhor forma. Porque esses desafios, né, por mais que eles sejam vividos intensamente para a mãe, né, eles têm que ser compartilhados, né? Antigamente as pessoas tinham essa rede de apoio, elas tinham essa aldeia, né? Como é difícil você chegar em casa e estar num pós-parto e já ter que se preocupar com a casa limpa, com a refeição, né? A gente muitas vezes não tem com quem partilhar. Eu fico imaginando aquelas que pariram nesse momento de pandemia, então, longe das suas mães, muitas vezes, das suas avós, sem ter uma rede de apoio. Então, a gente precisa falar o quanto que é desafiador esse momento. E assim, essa incerteza que carrega a maternidade, né, esses desafios, eles não param por aí, né? Eu me sentia desafiada, por exemplo, na retirada de fraldas. Eu lembro a primeira vez que o meu primeiro filho fez cocô no chão, né? A reação que a gente teve, né? E o quanto que isso interferiu no emocional e no processo dele de retirada de fraldas, que foi algo bastante difícil, né? No pesadelo que as crianças têm, depois quando eles vão para a escola, todo esse processo de separação é desafio que não acaba mais, porque agora na adolescência são outros, né? E a gente começa a se preocupar com as companhias, com os grupinhos, com a bebida, com as drogas, sexo, né? A frustração se o namoro vai durar, não vai durar. Tive filho que perdeu recentemente, então lidar com a morte, com o luto. São tantas coisas, na verdade, que vão atravessando esse maternar, né? Que vão nos desafiando, que é um terreno realmente que a gente não está preparado, que se faz, né? Caminhando. É um caminho que se faz nesse caminhar, né? De estar disposta. E aí eu acho que é fundamental que a gente busque conhecimento, mas ao mesmo tempo que a gente não se apegue que os conhecimentos são receitas. Então a ideia, verdade, de escrever esse Brilhar com vocês, que vai ser lançado na próxima quarta-feira, é que a gente possa
entender que a experiência do outro pode tocar meu coração, pode às vezes fazer com que eu encontre uma força que eu não sabia que existia, semelhança, mas que é um caminho único, que eu preciso encontrar essa minha força, trilhar. Né? Não quer dizer que uma conseguiu com que o filho ande 10 meses, que todas as crianças vão andar aos 10 meses, ou porque uma conseguiu fazer uma introdução alimentar, método X, a outra tem que conseguir, né? Nesse terreno aí de 6 vidas que vieram para mim, eu posso dizer que cada relação é muito única, né? Que com cada um eu também estava num momento diferente. E o que eu venho partilhar com vocês é muito assim, que a gente tem que confiar que nós somos as mães que os nossos filhos precisam. Eu acredito muito que, assim, o meu filho mais velho, ele precisou daquela mãe ainda mais imatura, né? Ainda na faculdade, dividindo um pouco esse se formar e levando ele para aula e fazendo as coisas junto com ele, né? E cada um foi tendo uma mãe mais lapidada, né? O Matias, que hoje tem 3 anos e que, né, tem uma mãe já perto dos 40, é uma outra mãe, né? É uma mãe que já atravessou outras experiências, que leu outras coisas. E tentar acertar, a gente vai tentar sempre, mas não quer dizer que a gente vai conseguir, né? Eu acho que a gente está sempre em busca de uma melhor versão de nós mesmas, né? Mas o quanto que é importante a gente também ter essa compaixão com nós mesmas, de que tá tudo bem, entendeu? Eu era mais irritada, mais impaciente, essa criança precisou dos pais dessa forma, né? E tá tudo certo, existe uma força maior que rege tudo isso, né? Ai, que bom, Gabi, que você se sente confortada, porque é isso. Senão a gente carrega uma culpa, a gente acha que a gente tá fraquejando, que a gente tem que ficar sempre indo em busca de mais e mais receitas. Ai, que se eu soubesse disso antes. Eu falo que o livro que eu tô escrevendo não é um livro da culpa, né? Eu não tenho nenhuma culpa em não ter feito com os meus filhos aquilo que eu não conhecia, porque eu não conhecia. Então tá tudo bem. Eles tiveram aquela mãe dentro das possibilidades né, que eu tinha. Eu me doei o que eu pude, eu aprendi o que eu tive condições de aprender. E agora, nesse momento, né, estou tendo a oportunidade de conhecer outras coisas que eu quero partilhar com as mães, ser útil nesse momento de pandemia, para que a gente possa, assim, ler, conhecer e fazer diferente se aquilo fizer sentido. E se não, também tudo bem, né? E aí, a ideia é o quê? Que a gente não se acomode nunca, né? Que a gente entenda que as nossas ações, elas reverberam para outras pessoas, né? Que as nossas ações estão deixando marcas nessas futuras gerações. Então, eu vejo que meus filhos têm acompanhado muito esse meu processo, né, de autoconhecimento, de leituras, de informação, né, os mais velhos aí já me ajudando a fazer os posts, dialogando, não, faz assim, fala assado, né, um deles está editando meu livro. Então, assim, é uma parceria que a gente tem estabelecido, né, de que eles estão percebendo que eu busco ser uma pessoa melhor. Não quer dizer que eu vou acertar sempre, né? E quando a gente fala, quando a gente mostra para os nossos filhos essa vulnerabilidade, a gente também está dando a permissão para que eles errem, para que eles sejam vulneráveis. E isso é extremamente importante, né? Porque aquela mãe que se cobra demais, que está buscando o tempo todo atender as expectativas do outro, essa mãe, na verdade, ela também vai ser rígida com as crianças, ela não vai conseguir ser diferente, ela cria uma expectativa sobre os próprios filhos, né? Então ela não deixa eles vivenciarem o seu tempo de infância, ela quer que eles estejam sempre na tabela, que as notas sempre sejam a média ou acima da média, porque é o perfil que ela tem com ela mesma, né? Então, se a gente quer que as nossas crianças, né, possam realmente viver aquilo que elas têm para ser, a gente também precisa se autorizar a errar. A gente precisa mostrar para eles que somos tão humanos quanto eles, porque isso nos aproxima, né? A gente vem de uma educação extremamente autoritária, onde, né, era pai lá no alto e o filho cala a boca, e isso, na verdade, só nos distanciou. A gente sabe o quanto isso foi difícil para cada um de nós. Então, se a gente quer fazer diferente, não é ir para o caminho da permissividade,
né? Mas é reconhecer que somos tão imperfeitos quanto, que vamos errar tanto quanto, mas que nessa busca de acertar, né? Eu me aceito, eu aceito o outro com as suas limitações, né? E quando houverem os erros, a gente vai se perdoar, a gente vai passar por cima deles, né? E construir esses caminhos. Então, a ideia é mais ou menos a conversinha ir encerrando por aí hoje, né? Eu tinha falado para vocês que eram conversas curtas, porque eu entendo que a rotina realmente de uma mãe é puxada, que a gente possa ir fazendo isso em doses homeopáticas, pequenas reflexões para que elas possam ir caindo como gotas, né? E, na verdade, encontrando espaço no nosso coração. Gostaria muito que vocês fossem no story, pedissem aí que temas que vocês querem que a gente converse nos próximos dias, né? O que tá difícil em casa, o que é que vocês gostariam de partilhar. E se vocês quiserem ainda deixar um comentário, então, de que desafio da maternidade, né, que vocês passaram que ninguém te contou, a gente vai lendo aqui, vai compartilhando e vai conversando um pouquinho. Meninas, agradeço muito o apoio, espero que, né, vai ficar gravada a live, então se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, né, é de pouquinho que a gente vai fazendo a mudança, né, e eu acho que assim, a gente tá tendo um bombardeio de lives o dia inteiro, eu também adoro parar para assistir, mas muitas vezes eu me pego nessa, eu falo começar que já é hora de banho e acabo desistindo para não perder as coisas do caminho. Então, a intenção é que realmente a gente faça pequenos diálogos, pequenas pausas, respiros, fôlegos, para que a gente possa se nutrir, para que a gente não perca essa esperança, para que a gente busque o nosso melhor, mas acima de tudo, para que a gente encontre a força para entender que cada filho tem aquela mãe que precisa, que tá tudo certo, né? Que cada uma de vocês tá passando pelas dificuldades, mas tem dentro de si a força para superar essas dificuldades, né? A gente tá aqui para se dar as mãos somente, né? Ou às vezes para lançar luz sobre algo que para outra pessoa ainda tá escuro, ela não teve tempo de ver, né? Ai, que legal. Muito feliz, viu, de estar com vocês aqui me acompanhando. E aí, então, eu vou encerrando, vou deixar no IGTV gravado e eu espero vocês amanhã. Qualquer sugestão, qualquer tema, então, vocês comentam lá no story, tá bom? Um beijo, gente! Tchau, tchau.